Num país tomado as devidas proporções é a mesma coisa. Se ela não tiver rigor fiscal e gastar mais do que arrecada, ela vai ter o que a gente chama de déficit primário, que é receita menos receita, despesa. O déficit primário negativo, ainda você tem que pagar os juros da dívida, o aumento do endividamento público. O endividamento público cresce e se o PIB não crescer na mesma proporção, quando você dividir essa dívida pelo PIB, semelhante à família que manteve a renda em 100, não aumentou e cada mês estava devendo mais, a relação dívida bruta PIB vai ser de 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, e aí os agentes econômicos vão dizer, puxa vida, esse país não é confiável. Eu acho que ele não vai honrar os títulos públicos. É quando existe o tal do calote, né, da dívida. E aí é o pior momento de um país. Mas se fosse só isso, até dava para contornar. Mas qual é o problema de não ter um rigor fiscal? É que, ao desconfiar, primeiro, se o governo gasta mais do que arrecada, ele está inventando dinheiro, de alguma maneira. Porque ele tem que honrar, ele vai contratar gente, vai abrir obras sem ter um lastro em arrecadação. Bom, aumento da liquidez no mercado já é por si só geradora de inflação, porque você criou um artifício. Além disso, se houver uma grande desconfiança, a tendência dos agentes econômicos é se protegerem em dólar. Eles não querem ficar com a moeda local. Se ele vai se proteger em dólar, vai aumentar a demanda por dólar. Lembra que eu falei que o câmbio é flexível? Então, aumentou a demanda por dólar, a cotação sobe, e aí nós temos mais ou menos uns 30% dos preços da economia que seguem de alguma maneira a lógica do dólar. Quer porque são cotados em dólar, quer porque nós importamos. Resultado, você gerou inflação pelo aumento da liquidez e você gerou inflação pela proteção com moeda estrangeira, contaminação do dólar. A inflação se instala. Inflação se instalou porque você não cumpriu a política fiscal. O Banco Central, que faz a política cambial e monetária, vai dizer, bom, como é que eu combato essa inflação? Eu vou aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque se estão desconfiando do país, eu vou aumentar o prêmio pelo risco. E eu combato a inflação, ao mesmo tempo atraio o investidor. Então a taxa de juros sobe. A taxa de juros subiu, ótimo para o rentista. O sujeito que está aplicando no mercado financeiro olha e fala, puxa vida, vou continuar com o meu dinheiro aplicado. E na outra ponta, os devedores, que são a maioria, eles vão ter dificuldade. O sujeito que tem lá um crédito pessoal para fazer, uma empresa que precisa de capital de giro, a empresa tende a se retrair. Por quê? Porque o juro está tão alto que ele não vai, o que a gente chama em economia e finanças, de alavancar o seu negócio buscando recursos de terceiro. Por quê? Porque ele tem que pagar uns juros e transformar esse dinheiro que entra na empresa dele em lucro superior aos juros. A gente chama de custo de capital e taxa de retorno. A taxa de retorno interna tem que ser maior que o custo de capital. Se os juros estão subindo, o empresário fala, peraí, eu não vou pegar dinheiro porque eu não tenho como ter retorno aqui. Além disso, o que ele está olhando? Com o juro maior, a economia vai ficar mais engessada, com o juro maior, não vai ter crediário, não vai vender carro, não vai vender eletrodoméstico, com o juro maior, o rentista não vai antecipar suas compras, ele vai guardar o dinheiro. Se de um lado você derruba a inflação, do outro lado você engessa a economia. E aí volta na tal das metas lá. Não tem crescimento econômico, se não tem crescimento econômico, não tem geração de emprego, a inflação se instalou, você não controlou, babau a distribuição de renda.